Olá pessoal, aqui é o Cris Almeida, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós vamos fugir um pouquinho do nosso protocolo diário, tá bom pessoal? A gravação hoje é dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, seria um vídeo Terças de Saúde, mas eu vou utilizar o dia de hoje para prestar uma singela homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Esse mês de janeiro foi um mês de perdas inestimáveis. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, o mestre havaiano Ryu Lin, ele partiu para o plano espiritual. Há 2 dias atrás, o mestre vietnamita Thich Nhat Hanh, também um grande meditador, também partiu para o plano espiritual. E agora, na virada dessa noite para essa manhã, o professor Olavo de Carvalho. Eu acredito que o professor Olavo de Carvalho dispensa qualquer tipo de apresentação. A vasta obra que ele produziu, os livros, também alguns vídeos documentários que produziram a respeito dele, as gravações dos podcasts. Eu conheço o professor Olavo desde a época lá do True Outspeak, quando ele fazia aquele programa da rádio nos Estados Unidos, eu ouvia aqui no Brasil pela internet. Então o professor Olavo dispensa apresentações. Se por algum motivo você ainda não conhece o trabalho do professor Olavo, eu só lamento. Você realmente está perdendo uma grande fonte, um grande manancial de sabedoria, de conhecimento, que sim, continuará ajudando muitas e muitas gerações daqui para frente. O trabalho, a obra do professor Olavo, ele se enquadra dentro daquilo que eu considero um clássico. O professor Olavo é um dos imortais da literatura, da filosofia, e passarão gerações, passarão seus críticos, as pessoas que falam mal dele, as pessoas que xingam o professor Olavo de Carvalho, todos esses ficarão esquecidos ao longo daqui 10, 20, 30, 40 anos, e daqui 200, 300, 500, talvez 1000 anos, o trabalho do professor Olavo continuará sendo reproduzido, sendo conhecido, sendo publicado, porque é assim que funciona com a produção, né, dos grandes mestres da humanidade. E como eu disse, o vídeo de hoje é uma pequeníssima, um grãozinho de areia perto da vasta imensidão de conhecimento que o professor Olavo trouxe para nós. Eu quero partilhar apenas 3 frases de diferentes publicações e palestras que o professor deu, até para uma forma de celebrar um pouquinho daquilo que ele trouxe para nós, tá bom? A primeira frase está aí na tela, uma das frases que sem essa frase não dá para entender o trabalho do professor Olavo. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Realmente, não dá para entender o que o professor Olavo disse se você não levar em conta esta frase. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Porque o professor Olavo sempre foi conhecido assim, para quem não foi aluno direto dele, né? Porque é como se fossem duas facetas, não é exatamente isso, 2 interpretações didáticas do professor. Uma para o grande público, onde ele era muito rígido, muito severo, muito até bruto, né, com as palavras. O professor é conhecido por muitas pessoas, aquele professor que xinga. Então, realmente ele tem esse lado rígido, às vezes estúpido, mas como diz a frase, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E a estrutura da mentira é assim. A estrutura da mentira é muito ríspida, muito rígida, muito bruta. Você vê, por exemplo, aí, abre aspas, né? Serviço prestado pela rede esgoto de televisão, as mentiras propagadas por um datafoice da vida, etc. e tal. Como é difícil, né? Essa estrutura, uma estrutura grande, uma estrutura pesada, que vai moldando, manipulando, hipnotizando uma multidão gigantesca de pessoas, dizendo: acredita assim, a verdade é essa, pensa assim, age assim, respira assim, vive assim, as coisas são assim, essa é que é a verdade. Então uma estrutura midiática, bruta, gigantesca, é um verdadeiro Golias. E você ficar com moderação, com palavras bonitinhas, com um pouquinho, né, de agressividade, mas eu não quero ofender tanto as pessoas, frente a todo esse império midiático, realmente não dá.
Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Mas tem um outro lado do professor que pouca gente conhece, infelizmente, que é o lado doce, que é o lado carinhoso, dócil. É uma pessoa muito afável, muito amorosa, muito querida, mas essa faceta, ou esse lado dele, ele reservava para o seu circuito mais íntimo, para os seus alunos, para as pessoas que faziam parte do seminário de filosofia, para as pessoas que tinham contato direto com a obra dele. Então, para o mundo lá fora, para essa grande mídia podre, estúpida, mentirosa, essa grande estrutura midiática que tenta se impor a todo custo e com todas as forças e violentamente na cabeça das pessoas, de uma grande multidão, para essa mídia podre, ele se colocava agressivo, rude, grosseiro, xingava, falava e assustava as pessoas. Para o seu circuito mais próximo, para os seus alunos mais íntimos, afável, carinhoso, amável, generoso. Essa é uma das características do professor. A segunda frase eu coloquei na tela. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. No que aprende a dizer. Eu sou prova disso, eu passei por isso. Na minha adolescência, na minha juventude, eu sofri uma lavagem cerebral de doutrinação marxista, principalmente dentro da Igreja Católica. Eu fui membro da Pastoral da Juventude e tudo mais. Então, é todo um condicionamento mental para você acreditar que o rico é o malvadão, o rico é o vilão, o pobre é o tadinho, e o rico, que é o capitalista, malvadão, ele tem que dar as coisas pro pobre, que é o tadinho, e tem que ter luta de classes, é os outros contra você, é você contra os outros, é uma sociedade que tem que ficar em guerra, é a luta dos injustiçados, dos oprimidos, dos excluídos, contra aqueles dominadores da sociedade. Então, uma doutrinação que colocava você nesse estado de guerra, nós contra eles, eles contra nós, e é assim que as coisas são, e a sociedade funciona assim. Olha, por muito tempo eu carreguei essas ideias na cabeça, e como disse o texto aí, o homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Então eu me tornei um papagaio, repetindo aquilo que essa estrutura queria que eu ficasse repetindo, fazendo com que a minha boca fosse uma ferramenta de serviço de propagação do establishment, daquilo que é assim que você deve entender a sociedade, é assim que você deve fazer as coisas, entender as coisas, ver as coisas. Fale assim, pense assim, haja assim, se comporte assim, tenha esse comportamento. Então, isso faz uma coisa realmente diabólica com o ser humano. Você vê a realidade, você toma contato com as coisas como elas realmente são, e embora você esteja vendo, seus 5 sentidos estejam ali interagindo com aquela realidade, você não acredita naquela realidade. Você acredita no que colocaram na sua cabeça. Então veio o professor Olavo e falou, olha, tem coisa errada aí, você precisa ver as coisas como elas realmente são. E uma terceira e última frase, a vaidade da ignorância é um abismo da miséria humana. Isso aqui é realmente muito pesado até, né? A vaidade da ignorância. Vaidade da ignorância. Essa é a verdadeira miséria humana. Porque tal como a sociedade está, nós estamos... Eu penso até assim, a grande massa, a grande multidão já está doutrinada nisso, vai ser muito difícil eles se libertarem desta coisa. Mas a ideia é nos nivelarmos por baixo. Você se nivelar por baixo. Quanto pior, melhor. Quanto pior você fala, quanto pior é o seu português, quanto pior são as suas ideias, quanto mais... Você vê, por exemplo, o que acontece com a arte, né? A arte que por milênios na história da humanidade, a arte era uma ferramenta para mostrar para o ser humano o seu máximo potencial.
Então tem a pintura num quadro que você pode fazer, mas aí vem o Michelangelo e fala, não, o ser humano ele consegue muito mais. Ele pode pintar assim, olha o máximo potencial que o ser humano consegue chegar. Então tem lá o sujeito que toca a sua música, o seu violão, o seu pianinho ali, aí vem o Mozart, mostra, olha, o ser humano ele pode alcançar esse estágio de perfeição. Então a arte que existia para mostrar o potencial máximo do ser humano, hoje você, sei lá, pega uma privada, um vaso sanitário, coloca ali num canto, coloca uma banana em cima, pega um spray desses de pichação, picha a banana em cima da privada, coloca ali no canto uma plaquinha e fala, isso aqui é arte, né? Esse é o máximo do potencial humano hoje. E a educação também é assim, né? Aqui no Brasil, em Portugal é um pouco diferente, mas aqui no Brasil a gente chama, abre aspas, é um pouco pejorativo, eu sei que é, mas para rapidamente acessar a ideia, abre aspas, a educação Paulo Freire, né? Onde se falar errado tudo bem, se você não acentuar as palavras está tudo certo, não interessa o que a norma culta, isso aí é menos importante, o importante é você se expressar como você quer e está tudo bem assim. Então sempre nivelando para baixo, sempre nivelando para baixo. O abismo da miséria humana. E obviamente todo o nosso potencial, a nossa capacidade de produzir coisas belas, maravilhosas, para a elevação da humanidade, para a evolução do ser humano, tudo isso vai sendo deixado de lado, sendo transformado em conformismo, acomodação e, eu não tenho outra palavra, né? Miséria humana, miséria humana. Então o professor Olavo foi para mim e continuará sendo acho que para o resto da minha vida, talvez das 10 mentes que influenciaram a minha vida, certamente o professor Olavo está entre essas 10 pessoas que me inspiram a dar o melhor de mim, a procurar, a questionar, a me perguntar, a não me contentar com aquilo que é estabelecido. E como eu disse no começo do vídeo, se você ainda não conhece a obra do professor Olavo, está em tempo sim, ele partiu hoje para o plano espiritual, mas a obra dele permanece. E eu tenho certeza que uma vez que você tome contato com essa obra do professor, muita coisa vai se transformar para melhor na sua vida. Sua visão vai se abrir mais, você vai entender realmente as coisas como elas são e não como os outros disseram que você deveria acreditar que as coisas são. Você será mais responsável pela sua própria cabeça. Muito obrigado, professor Olavo de Carvalho, a sua presença na minha vida tornou a minha vida muito melhor. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.